Alô galera, tudo bem? Você está no NOKD Clips, o canal de cortes oficial do Não Importa o que eu digo, e tem uma novidade, agora tem o Seja Membro. Então é o seguinte, antes se você curte, ativa o sininho e se você gostar, seja membro, dá uma força, o Michael está fazendo um excelente trabalho. Foi galera, fiquem com Deus, valeu, abraço. Aí o Duílio aqui tá falando o seguinte, ó que legal, vamos lá. Como que primeiro eu estava enxergando as movimentações do Corinthians, quando eu trouxe o Juliano e o Renato Augusto? Vai cair. Quando você olha para o Corinthians hoje, já houve uma pequena melhora. Tudo bem que ganhou o último jogo no finalzinho, mas ganhou. O Corinthians já soma seus 27 pontos e, pasmem, já entrou aqui na zona de classificação para Libertadores, né? Já tá ali brigando para a zona de classificação da parte de cima. Esse aí é o Campeonato Brasileiro. Para você ver que pequenos ajustes. Até o Cuiabá, pode crer, Marcelo. Até o Cuiabá se mexeu. Pequenos ajustes. Pequenos ajustes. O Lucas está falando que a matemática nunca mente. Ele falou assim, ó, reclamando do ataque, você tem o segundo melhor ataque. Resultado nunca mente. Resultado às vezes mente sim. O que não mente é a matemática. Resultado mente sim. Olha só, voltando aqui só para o comentário do Duílio, mas é importante para a discussão. E aí, rapaziada, o que se dá, então, os números de ataque do Palmeiras? Qual que é a opinião de vocês? Para mim, o ataque do Palmeiras é ruim. Quando eu falo ataque, é quando a gente olha para cada jogador que tem a sua função, ali o centroavante com a função de fazer gols, o ponta com a função de gerar oportunidades. Eu não gosto do ataque do Palmeiras, apesar dos 29 gols marcados. Então, vamos lá. O Atlético Paranaense tem 23, o Flamengo tem 32, o Bragantino tem 29. Olha o que o Bragantino produziu ontem contra o Galo. Pouquíssimo. Fortaleza tem 27. E aí? É o ataque do Palmeiras que é bom ou é o Campeonato Brasileiro que é estranhinho, hein? Eu vou que o Campeonato Brasileiro é bem estranhinho. Há quem não concorda, óbvio, mas para mim, quando você olha os números do Campeonato Brasileiro, eles são conflitantes, entendeu? Porque você pega um próprio Internacional com 22/22, tá muito aquém dos 29/20 do Palmeiras, rapaziada? Não, o que difere é que tem alguns jogos aqui que o Palmeiras ganhou de 1-0, apertadinho, por isso que o Palmeiras está nessa posição, e o Internacional com seus 22/22 está nessa. Também não acho que é só sorte, ô Rafa, porque se a gente atribuir tudo à sorte, a gente não estaria em segundo da competição, né? Eu não acho que tudo é sorte, né? Vamos lá. Então, só para vir para essa discussão aqui, quando o Corinthians começou a fazer suas movimentações, me parecia de desespero, né? Pô, o time tá caindo pela tabela com uma chance clara naquele momento de segunda divisão, de rebaixamento, e aí começa as movimentações. O que eu estou sabendo que, enquanto eu não tiver certeza, enquanto eu não tiver uma apuração, eu tô sabendo que muita dívida do futebol brasileiro pode ser perdoada, tá, galera? Como eu ainda não tenho certeza dessa notícia, eu vou esperar, de fato, a imprensa cobrir isso. Essas movimentações do Corinthians, que são movimentações relacionadas ao futebol, e já se discute clube-empresa com dívidas referente à parte administrativa do clube, por isso que se explica as contratações de alguns times do Brasil, tá? Aqui no Brasil, dificilmente você vai ver um time falir de fato, fechar a porta por dívida. Você não vai ver. Você não vai ver um time realmente fechar suas portas por dívida. Então, é isso que se explica as contratações de alguns clubes brasileiros. E nisso que você vê o Palmeiras com uma extrema preocupação com a sua dívida, e que tem, todos os times têm a dívida, né? Tem dívidas, não tem nenhum time isento de dívida no Brasil. Alguns com dívidas impagáveis, no meu ponto de vista, a dívida do Cruzeiro é uma dívida que é impagável, e a do Corinthians até então parecia ser uma dívida impagável também. O Corinthians está tentando fazer algumas coisas ali para minimizar essa dívida, inclusive alguns números divulgados mostram que de fato estão conseguindo sair daquele prejuízo total e retomar alguma coisa perante a lucro, e a gente pode ter uma live falando desses números aí, não só do Corinthians, mas do Palmeiras e de todos os times aqui de São Paulo, externando talvez para alguns times do Brasil. Mas a pergunta dele é a seguinte:
para falar real, você acha que com a chegada do Juliano, Renato Augusto, Roger Guedes e o William, o ataque do Corinthians fica melhor do que o do Palmeiras? Importante o que você falou, e eu vou mostrar isso aqui para você, porque eu acho que ajuda no debate. Eu mandei como se fossem brincalhões, e teve torcedor Palmeiras que se dividiu nessa postagem aqui, falando que não tinha mentiras nessa postagem. Olha só, colocando em tela aí para vocês, deixa eu colocar aqui na tela. Esse é o elenco do Palmeiras e do Corinthians aí, né? Um elenco que foi montado ali pela ESPN, onde coloca de fato 1x1 entre os dois elencos, tá? 1.000 pessoas aí, rapaziada, às 2h30 da manhã, deixa aquele like, se inscreve no canal. Entre Cássio e o Everton, eu vou dar todas as minhas opiniões aqui também, e eu quero saber a opinião de vocês, beleza? Cássio e o Everton, eu vou de Everton. O Cássio é um bom goleiro, mas tem suas falhas e já não é o Cássio campeão ali da Libertadores e do Mundial. Não é mais, né? É um goleiro que já vem apresentando uma queda grande. Entre Fagner e Marcos Rocha, eu vou no Fagner porque, na verdade, a gente queria ver o Gabriel Menino naquela posição. Se fosse o Gabriel Menino, tá? Mas como é o Marcos Rocha, eu vou de Fagner. Comenta o que vocês acham. João Vitor e Luan. Olha o Luan sendo colocado abaixo de João Vitor. Por quê? Porque o Luan oscila. Um zagueiro um tiquinho melhor. Se fosse o Felipe Melo ali, ao João Vitor. Mas eu não sou capaz, talvez, de discordar também de João Vitor e Luan, tá? Porque o Luan, apesar do gol, a gente sabe que é o Luan. Gil e Gustavo Gomes é incomparável. Gustavo Gomes com qualquer outro zagueiro do Corinthians é incomparável. Gustavo Gomes. Aí colocaram o Jorge ao Fábio Santos, mas Jorge e Piquerez é melhor que o Fábio Santos, tá? Comenta o que vocês acham. Gabriel e Danilo, para mim, é incomparável hoje. Danilo, muito mais jogador que o Gabriel, principalmente na fase ofensiva. Aí começam as coisas aqui. Renato Augusto a Zé Rafael, eu sou Renato Augusto, mas Renato Augusto a Patrick de Paula, eu sou Patrick de Paula. Então a gente tem que entender qual que é o Palmeiras, de fato, que está sendo comparado. O Palmeiras que o Abel escala ou o Palmeiras que poderia ser escalado? Porque, para mim, Renato Augusto a Zé Rafael, eu também acho Renato Augusto mais jogador. Por mais que o Zé Rafael venha melhorando sua fase, é mais jogador. Juliano a Veiga, desculpa. Juliano estava afastado do futebol brasileiro. E o Veiga, ainda com toda a sua oscilação, eu vou com o Veiga. E que não é tanta oscilação assim. Talvez ele oscila mais na parte construtiva, na parte como articulador. William e Dudu, eu vou de Dudu. Como que você coloca o William hoje como mais jogador do que o Dudu? Como que você coloca o Roger Guedes, que estava no Shandong Luneng, como mais jogador do que o Wesley? Qual que é o critério? É o que o cara já produziu durante toda a sua carreira? Aí, tudo bem. O William teve uma carreira de Europa muito mais estável que o Dudu. Mas o Dudu foi o jogador mais importante do futebol brasileiro por muitas temporadas. João Rony é indiscutível. E assim, a gente tem o Rony, tá vendo? Quando chega ali no ataque, a gente tem o Rony, né? Certo? A gente tem o Rony. Então, assim, também comparou o Roger Guedes ao Wesley. Por quê? Porque a gente não encontra um time titular de fato. Certo? Por que o Roger Guedes? Então, assim, em cima da pergunta do nosso amigo sobre o ataque, uma coisa é verdade. A autoestima do corintiano renovou com as contratações. Não tem como falar que não. Agora, se vai se pagar lá na frente, e outra, para se pagar como boas contratações, será que o Renato Augusto não vai ter nenhuma lesão? O Juliano idem? Será que o Roger Guedes vai jogar o que ele jogou no Galo? Porque o Roger Guedes do Palmeiras foi um bom coadjuvante. E depois ele cai de produção. Ele chega no Galo jogando mais bola. E ele vai pro Shandong Luneng, onde nem chinês toca a bola para ele. Eu assisti os jogos. Nem chinês tocava a bola para Roger Guedes. Ele saia todo bicudinho do jogo. Todo os cabelinhos para baixo, assim, ó. Todo. Porque ninguém tocava a bola pro cara. Essa é a verdade. Quem acompanha futebol chinês sabe o que eu tô falando. Nem chinês. Teve uma jogada da Copa que eles foram campeões. O Moisés levantando a taça lá. O Moisés estava jogando muito bem nesse jogo. 2 chineses abriu. Então era um contra-ataque.
Os dois chineses estavam marcados, o Roger Guedes livre. Cara, o chinês olhou pro Roger Guedes e tocou pro chinês. Entende? Então tem que ver qual que é. Mas assim, perante a autoestima, é claro que levanta a autoestima do torcedor. Porque não são jogadores ruins que o Corinthians contratou. O William não é ruim. O Roger Guedes é aquela coisa. Eu não acho que é tudo isso, mas também não é uma pereba. O Renato Augusto é bom jogador, o Juliano é bom jogador. Teve mais algum que eu tô esquecendo? Do Corinthians? E falar o que do São Paulo com as duas movimentações atuais? Gabriel Neves, bom jogador. Caleri, bom jogador. Não tem como você imaginar que o São Paulo vai piorar com essas contratações. É isso que eu tô falando que tá faltando no Palmeiras? Tem alguma loucura nessas 6 negociações? Vocês acham que tem loucura no Renato Augusto? Vocês acham que tem loucura no Juliano? Vocês acham que tem loucura no Roger Guedes? Talvez salário, que ele não merece ganhar tanto, não sei. Vocês acham que tem loucura no William, que já queria voltar ao Corinthians? Você acha que tem loucura no Caleri? Vocês acham que tem loucura no Gabriel Neves? Então, qual que é a desculpa da gente não contratar? Uma vez que o nosso treinador atesta que estamos precisando de centroavante, teria que ligar uma sirene na nossa diretoria e ter um cara com saco roxo e falar: busquem a merda do centroavante. Ou então, scout, busque 6 nomes de centroavante que o Abel Ferreira, campeão da Libertadores, pediu um centroavante, caraca. É que eu não consigo não ficar puto com isso. A que ponto chegamos, velho? Do treinador de futebol atestar o que a gente tá precisando. A mesma coisa de você ir ao médico com problema de pressão alta e ele falar assim: corta o sódio, corta a gordura e dá uma maneirada, se possível, no carboidrato. Aí você chega em casa, você come a porra de uma pizza, adiciona sal a gosto e depois da pizza ainda você come meio quilo de arroz. É a diretoria do Palmeiras. O treinador dá um prognóstico à diretoria e a diretoria simplesmente olha aquilo ali e foda-se. É isso. É isso, diretoria do Palmeiras. Há como você não ficar puto com isso? Não há como. E aí, curtiu esse clipe? Então se inscreve no canal, dá uma moral e não perca mais nenhum conteúdo, beleza? Tamo junto!